Change this face. Be happy. Enjoy it. Está começando mais um episódio da pré-temporada do podcast do Dentro do Garrafão, 29º podcast da pré-temporada. Falta um só depois desse. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Fala, Matheus, tranquilo? Tranquilaço. A gente continua falando da divisão sudoeste. Essa divisão aí, como você falou, tem o Dallas Mavericks, Houston Rockets, o Memphis Grizzlies, que você fez ontem, eu não participei, o New Orleans Pelicans, que é o de hoje, e amanhã temos o San Antonio Spurs, o atual campeão. Então, passando por New Orleans Pelicans. Essa franquia aí começou em 2002, de 2002 a 2013 foi New Orleans Hornets, aí eles tiraram esse nome e agora são os Pelicans. A partir da temporada, começou a temporada passada e agora tem esse nome. E agora devolveu o nome de Hornets pra Charlotte, né? Isso, e o nome de Bobcats tá sem. Ainda bem, né? Porque é horrível. Bem, esse time aí nunca ganhou um título, só de divisão, o Chris Paul, e só tem isso de título. Eu acho que foi em 2007 ou 2009, se eu não me engano. Foi 2007. E ídolos, bem, ninguém é assim. Futuramente, talvez o Chris Paul possa ser considerado um ídolo por ter sido o melhor jogador que já vestiu a camisa da franquia, apesar de nunca ter ido longe nas playoffs. Então, é difícil dizer que tem um ídolo aí. Talvez possa existir um ídolo dentro dessa atual equipe, né? O Davis pode ser o cara. Mas ainda só o segundo, ele só jogou 2 temporadas, não dá pra dizer nada ainda. Não dá nem pra saber se ele vai ficar no time. Até... Bem, esse time aí, na última temporada, ficou em 12º, ou seja, fora dos playoffs. Ficou em último nessa divisão que tem de 5 times, 4 praticamente vão pro playoff sempre, que deve ser a divisão mais difícil, acredito eu. Deve ser a divisão mais forte, né, da NBA. 4 times no playoff praticamente. Eles ano passado ficaram com 34 vitórias, com 48 derrotas, 41% só. E, ficou 12º, longe até do playoff. E antes de começar a temporada passada, o Pelicans, que inclusive, como você falou, foi a primeira temporada deles com o nome de Pelicans, eles fizeram muitas trocas e trouxeram muitos nomes novos para a franquia. Entre esses nomes estavam Tyreke Evans e Jrue Holiday, principalmente, né? Que vieram supostamente para fazer desse um time que pudesse competir no Oeste, né? E a gente sabe que isso não aconteceu, né? Como você falou, 34 vitórias, ficaram bem atrás de uma vaga nos playoffs. Com ótimos com jogadores importantes, né? Vamos botar assim, jogando poucos jogos. Ryan Anderson e o Jrue Holiday, mais notavelmente, e teve dificuldade para estabelecer um time titular, um quinteto ali, e criar uma regularidade no time titular. Dos titulares, só o Tyreke Evans jogou mais de 70. Não considera o Amino como titular, mas... O Amino só jogou realmente porque outro jogou como titular durante muitos jogos, porque outros jogadores que deveriam ser os titulares estavam machucados. Os titulares dessa equipe ano passado deveriam ter sido o Ryan Anderson e o Davis como pivô e ala pivô, Tyreke Evans como small forward, apesar da posição ideal dele ser ala armador. Além deles, o Jrue Holiday como armador e o... Eric Gordon? Eric Gordon, isso. E o Eric Gordon. O Davis jogou 67, perdeu 15 jogos. Teve outros jogadores aqui, jogado 34, 31. O Jrue Holiday, o Ryan Anderson jogou 22. O próprio Eric Gordon só jogou 64 também. O Anderson fez 22 jogos só. Então fez o time... Essa temporada foi igual, eu repito, igual todo podcast, temporada dos machucados, né? E o Anthony Davis teve um ano brilhante, né? Foi apenas seu segundo ano na liga e já mostrou que pode ser uma força na NBA. No entanto, ele ainda não conseguiu jogar 70 jogos numa temporada. É a segunda temporada que ele fica ali na casa dos 60. Com média de quase 21 pontos por jogo, 10 rebotes, que é o 10º da liga, e 2,8 tocos por jogo, que é o melhor da NBA, o Davis foi um tremendo de um jogador durante a temporada enquanto ele estava em quadra, né? Ele inclusive teve o 4º maior PER, lembrando que o PER pode ser traduzido mais ou menos como número de eficiência do jogador, que é aquele número que tenta acoplar todas as estatísticas em um... Ofensivas, né? Na verdade são todas, né? Independente de ser ofensivo ou defensivo. Mas ela só traduz bem o jogo ofensivo, porque defensivamente a gente não tem muitos números, assim, não é uma parada tão bem contabilizada quanto é o jogo ofensivo. Sim. E outro jogador que a gente pode citar é o Tyreke Evans. Ele começou a temporada machucado e quando ele voltou, machucou de novo. Acontece, né? Igual o Rose aconteceu o tempo aí pra trás. Uhum. E quando retornou pela segunda vez,
vez, passou a maior parte dos jogos no banco, com um minuto reduzido, porque, assim, o cara voltou, se machucou. Aí você fica meio com o pé atrás, assim, de, pô, vou botar o cara e vai se machucar de novo. E na segunda metade da temporada, o Tyreek voltou a ser o titular, e quando o Anthony Davis se machucou, ele pegou essa vaga aí, porque... Virou o cara da equipe, né? Claro, com certeza, ele nos últimos 23 jogos fez 20 pontos, 6 assistências, 5 rebotes, isso. Jogou 35 minutos por jogo, foi algo, né, pra quem se machucou 2 vezes. Inclusive ele teve um jogo de 41 pontos, se não me Então. engano, contra o Oklahoma. E o Drew Holiday e o Ryan Anderson, como você falou que jogaram pouco, são 2 jogadores que eu gosto muito e realmente não tiveram tempo pra ter um impacto, né? Mesmo que eles tivessem tido bons momentos em quadra, eles não tiveram a regularidade que esse time precisa que eles tenham. Ambos, no entanto, foram eficientes quando jogaram. Eles dois juntos não fizeram nem 60 jogos. O Holiday é um ótimo distribuidor e ele também é conhecido por ser um dos melhores armadores defensivos. Tem muito cara que só ataca, né? Ele é bom defensivo também. Além disso, tem uma ótima bola de 3 e só tem 24, mesma idade do Lillard, pra você ter uma ideia. Eu adoro comparar esses armadores com o Lillard, que eu acho que todo mundo fala muito bem do Lillard, ele é muito bom, mas ele entrou na NBA um pouco mais velho, né, do que o comum. Ele entrou com 22 anos. Você vê, como a gente tava falando da outra vez, que tanta gente entra com 19, 20 anos, por isso que já tem jogadores que estão na liga há mais tempo, já estão mais acostumados, por exemplo, o John Wall e o Holiday, que tem a mesma idade do que ele. Bem, e o último jogador desses 5 titulares que a gente tá falando aqui é o Eric Gordon. Eu tenho minhas dúvidas sobre ele, porque ele mostra ter um potencial muito grande há muito tempo, sabe? Só que às vezes ele é ótimo em alguns jogos e em outros ele é simplesmente terrível. E a grande dúvida sobre o jogo dele é a sua saúde, né? Ele nunca jogou muito na liga. Tá sempre machucado. Impressionante. Isso acaba com a carreira do sujeito. O que ele sabe fazer bem é arremessar. Mas eu acho que o Pelicans pode começar a pensar em talvez substituí-lo se tiver uma oportunidade. Talvez por um jogador que possa contribuir melhor defensivamente. Não sei. Ele só não me convenceu ainda. Ele é bom em bola de 3, né? Com 40, praticamente 20%. Faz lá uns 15 pontos por jogo. É a maior contribuição dele no time. Apesar disso tudo, o Pelicans teve a 6ª pior defesa, tomando 107 pontos a cada 100 posses de bola do oponente. E uma defesa dessa não vai pra playoff nem a pau, nem com o Anthony Davis dando 3 tocos praticamente por jogo, né? A não ser que eles tenham números ofensivos extraordinários, né? Mas aí é muita exceção, como, por exemplo, o Dallas que fez isso agora. Apesar de ter sido a pior defesa que foi pra playoff, os caras tinham um 3º melhor ataque, eu acho. Compensa, né? Então, mas aí é um ataque realmente extraordinário. Did a good job. Rondo defended well. Numbers, AD on the run, and it's Aminu on the trail. Anthony Davis back at it emphatically. E o que mudou dessa equipe da temporada passada para essa temporada agora que começa já na terça-feira, hein? Faltam 2 dias. Mudou bastante, saiu muita gente. Saiu o Melvin L, foi pro Wizards. Anthony Morrow foi pro Oklahoma. Jason Smith foi pro Knicks. Brian Roberts foi pro Hornets. O Amino foi pro Dallas. O Stiesma foi pro Toronto. James Stoudemire foi pro Portland. Josh Childress foi pra Austrália. Esse aí que Matheus vai botar um vídeo interessante dele no final. Posso colocar. Você viu que o rapaz fez jogando, ele foi lá pra Austrália, foi jogar no, se eu não me engano, era o Kings, time do lado, não sei de que cidade, mas é Kings também. Posso colocar esse vídeo lá. E o James Sutherland, inclusive, ele foi pro Portland, ele já foi até cortado do Portland, coitado. Teve nem espaço lá. E quem entrou? Entrou o Asik, que veio do Houston, Fredette, que veio do Bulls, o Salmons veio do Hawks, o Russ Smith veio da 47ª escolha do último draft. E parece ser muita mudança, mas na verdade são poucas que realmente importam aqui, né? O Asik é o principal, que veio o gigante que veio de Houston, vem pro Pelicans para ajudar na pior parte do jogo do Pelicans, a defesa, né? É como um jogador que se dedica mais que completamente a defender e pegar rebote. Ele vai dar mais flexibilidade ainda pro Davis se movimentar na defesa e procurar aqueles tocos que ele sabe fazer
fazer tão bem. Isso Sim. dá mais opção. E ele, como ele é veloz, ele vai ter essa mobilidade maior dentro da defesa. Então o Asik é um cara que vai ajudar e muito o Davis aí nessa parte, né? E agora, se você for pensar com o Davis, Asik e o Ryan Anderson, ele tem... São 3 pivôs e ala pivôs excelentes, né, pra posição. E aí o Asik, junto com o Davis, vai ser uma dupla excelente em defesa de garrafão. E o Asik também pode jogar junto com o Ryan Anderson, né? O Anderson também é muito bom no ataque. Ele teve média de 19 pontos, 6 rebotes. E ele também arremessa 40% de 3. Então, que é o cara que faz a diferença ali dos pivôs, né? Outro jogador que eu gosto é o Simmons e o Fredette, que vão vir do banco. São 2 ótimos jogadores que arremessam bem de 3, que dão espaço pra arremessar nesse time aí, que vai ter espaço. Você trazendo mais 2 bons arremessadores de 3, primeiro que você vai suprir a falta do Anthony Morrow, que tá indo embora. Sim. Que é um ótimo arremessador de 3. E você tendo 2 jogadores que sabem muito bem criar boas jogadas, que é o Tyreke Evans e o Drew Holiday, esses caras vão ter muita bola livre pra arremessar. Então, eu acho que são perfeitos pra vir do banco nessa equipe. Vão contribuir bastante. Anthony Davis is going to get it. Anthony Davis rising for the win. Got it! 1.1 to play. 40 on the number. 40. An amazing run for Anthony Davis. A new career high once again this evening. E previsões para essa temporada? Qual que você pode dar aí? Bom, os fãs de New Orleans podem ficar otimistas com essa equipe, né? Eu acredito muito no potencial de todos os jovens aqui, apesar de ter minhas dúvidas com o Eric Gordon. Mas ao contrário dos torcedores, eu não acredito que esse ainda seja o ano de playoffs para essa equipe. O Oeste é muito forte e eu acho que o 10º lugar é onde eu acredito que eles devem ficar mesmo. No entanto, né? Já falamos de muitos o que pode dar errado de alguns desses times e essa é uma franquia que pode aproveitar de oportunidade para conseguir uma vaguinha lá, né, nesse ano. Eu acho que o principal é o Anthony Davis melhorar ainda mais, né, e ser a principal referência do time. Eu não duvido, e acho que ninguém duvida, que ele vai melhorar mais ainda esse ano. Inclusive, acho que ele pode ser um futuro MVP da liga. O que a gente fala do LeBron e do Durant hoje pode ser o que a gente fala do Anthony Davis daqui a 5, 6 anos. Sim. Mas ele precisa jogar mais do que 70 jogos e tomar para si a responsabilidade de liderar essa equipe, né? Ele já mostrou isso durante alguns jogos no ano passado, mas precisamos ver ele fazendo isso durante a temporada inteira. Além disso, ele é um jogador ala pivô mais eficiente da liga e precisa ser tratado como tal. Ele precisa ser o jogador que mais recebe bola nesse time para definir mesmo o jogo. E o time tem que jogar por ele. Ano passado ele foi menos utilizado por sua equipe do que outros jogadores como o Dion Waiters, o Rudy Gay, o Wade, DeRozan, Crawford, todos jogadores que nem sequer são a primeira opção de suas equipes. Sim, sim. O Anthony Davis ele tem um potencial para vencer prêmio de jogador que mais melhorou durante a próxima temporada, eu acho. Se ele estiver recebendo mais a bola e podendo fazer mais nessa equipe. E também acho que vai receber votos para MVP esse ano, hein? Pode marcar nas palavras aí que uns votinhos ele deve conseguir. Sempre consegue. E motivos para ver o jogo desse time? O nosso monocelha, né? O Brown. Anthony Davis. The Brown, né? Ele teve 8 jogos com 6 ou mais tocos na temporada e 25 jogos com 4 ou mais tocos. Isso é, né, bizarro. Não é à toa que ele é o maior cara que dá toco na temporada. Ele gosta de dar toco. Eu acho que ele vai dar mais toco essa temporada ainda. Como a gente falou, jogando do lado do Asik, é capaz de ele dar uma segurada, né? Dá uma segurada no quem tá atacando, ele vai lá e busca a bola lá no alto. Uhum. O cara é um dos melhores jogadores da liga e tem somente 21 anos. E indo pra sua 3ª temporada só, tem que ficar de olho nesse rapaz aí, porque com o Asik, o Anderson, o Tariq e o Holiday, vai ser um time interessante de ver. Pelo menos os titulares vão ser bons. Se você gosta de toco, cara, esse aí é o seu time. Aí. Eu achei que é um dos meus jogadores preferidos, cara. O que ele faz na defesa, tem poucos jogadores que fazem. Não é nenhuma estrela, sabe? Não impressiona, assim, não é aquele jogador extraordinário, mas o que ele faz defensivamente são poucos que fazem também. E o que pode dar errado nessa equipe? Tem uma temporada tão recheada de caras machucados foi ano passado.
vai acabar com qualquer sonho da equipe esse ano, se continuar nisso. Isso provavelmente seria o pior, até porque começará a botar sérias dúvidas sobre a capacidade de alguns desses jovens jogadores de se manterem em quadra no ano a ano, porque não adianta o cara ter um potencial do cacete e mas não todo conseguir ano tá jogar. machucado, né? Joga metade. Como eu tava falando do Eric Gordon antes. E um desejo pra esse time na temporada? O que você tem aí pra dizer? Bem, puxando ainda o Eric Gordon, eu quero muito que esse time comece a pensar em trocar o Eric Gordon. Não precisa ser agora, eu sei que todo mundo tem esperança que ele se torne um ótimo jogador ainda e que ele realmente tá jogando pouco, mas se ele começar a mostrar muita inconsistência, eu espero que pensem seriamente nisso. Eu sei que ele até tem mais um ano de contrato com o Pelicans, mas acho que se ele continuar do jeito que tá, é pra ser, é pra trocar. Não dá pra ficar com um cara que se machuca sempre. Não Sim. rola. E um outro desejo, me fala aí. O desejo eu quero ver o Anthony Davis arrebentando com todo mundo, né? The Brown. 25 pontos, 12 rebotes, 3 tocos e 2 roubos de bola por jogo. É o meu 3 chute tocos pra só? ele. Vamos chutar 4 tocos. Quase. É difícil. Bota uns 3,2, 3, pouquinho aí. Mas esse é o meu chute pra ele. Sim. Vai ser o ano desse cara, até por enquanto. Tô sentindo isso aí também, pra ele. Mas com isso a gente vai terminando até o episódio de hoje. Finalizando aqui, se inscreva, siga, curta, dê um favorito, assim ajudando a divulgação no feedback, se você tiver no Face ou no YouTube. E se quiser mais informações ou até baixar, entre no nosso site, dentro do garrafão.com.br. E amanhã a gente vai falar sobre o San Antonio Spurs. E lembrando que terça-feira começa a temporada da NBA, então fiquem atentos. Amanhã a gente passa certinho quais são os jogos de segunda e os horários certos de quando vai acontecer, né, a temporada regular do podcast Dentro do Garrafão. Falou, pessoal. Até. This thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, my jeans are shot at heat rock. Mama raised me well, but see pops at 3 o'clock. He locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, it's what I fear the most. Will I hear my own folks when they clear the smoke? I feel fearless, but feel the pulse of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock. I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night and day. Maybe 'Cause I'm a